meus outros eus, tudo bem? Hoje o tema vai ser um tema que vai mexer numas crenças aí, que o povo vai ficar meio revoltado comigo, né? Porque sempre que a gente mexe em coisas das quais as pessoas acreditam, elas se agarram naquilo, dá confusão. Mas quem trouxe esse tema foi a Pri. Um beijo, Pri. Pediu pra eu falar sobre isso e aí eu falei, não, ok, vamos falar. Vamos falar sobre isso. Então a pergunta dela foi assim, é mais ou menos assim, tá? Ela perguntou sobre se existem entidades, tá? Tipo as entidades da Umbanda, do Espiritismo, e se existe esse lance mesmo de macumba, de ticaracatica, tá? De magia negra e papapá. Então vamos lá, antes de eu começar a falar sobre esse assunto, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o comentário e vamos lá. Tudo bem se você tiver uma opinião divergente da minha, nós estamos aqui todo mundo evoluindo, né? E assim vai indo. Bom, antes de começar a falar sobre isso, eu vou ter que dar uma explicação antes, certo? Eu trabalho com essa tabela aqui, que é a tabela de David Hawkins de nível de consciência, aonde, se você quer testar uma coisa, se é verdade ou se é mentira, você pode usar o pêndulo e a pedra, tá? Tudo que estiver em 1000 Hz é verdade. Tudo que estiver aqui embaixo é mentira. Uma verdade é relativa se ela estiver entre 350 até mais ou menos 540 Hz. Acima disso é uma verdade absoluta, tá? E aí a gente vai entrar na questão do que é verdade absoluta. Bom, verdade absoluta é que você é co-criador da sua realidade e ponto. Verdade absoluta é o que você acredita, você cria e ponto. O que significa que se você acredita em entidades maléficas ou magia negra, você acredita e ponto. Você vai criar, tá? A única verdade absoluta que existe é que qualquer crença que você tenha virá se tornar realidade porque você é Deus. Ponto, certo? Quando ela fala de entidades da Umbanda ou do Espiritismo, nós estamos falando de seres que estão na fonte, certo? Ok. Seres que estão na fonte e que, porque nós desejamos compreender melhor a vida, começaram a se manifestar no plano físico, assim como Abraham. Quem não conhece Abraham? Só que ali a canalização de Esther é diferente, tá? É uma canalização mental. Quando a gente fala de seres, de entidades como essas que a gente encontra em terreiro de Umbanda ou Espiritismo, não é radiação, tá? É a incorporação. Aonde o médium, além de traduzir a vibração do pensamento, traduz a vibração dos movimentos corporais, a voz, o posicionamento, o comportamento, tá? Abraham, por exemplo, quando Esther canaliza Abraham, ela canaliza apenas a vibração do pensamento e ela tem que traduzir essa vibração para uma linguagem onde as pessoas consigam entender. Aonde está o ponto aqui, tá? Esther é uma médium que possui quase nada de crença, certo? É uma médium que ela não possui crenças que limitam ela, o que faz com que os Abrahams, quando se manifestem, eles venham com uma energia mais pura, tá? A comunicação deles vem diretamente da fonte, eles trazem a verdade absoluta, certo? Agora, quando a gente fala de pessoas que estão incorporando em terreiros de Umbanda, elas também trazem uma energia da fonte, tão fonte quanto Abraham é. Porém, o que acontece é estas entidades, elas passam, na hora de falar, elas passam por um filtro de crenças desta pessoa que está incorporada, tá? Portanto, as informações que vêm dessas pessoas que estão incorporadas, elas não são 100% fonte, tá? Porque a entidade ela vai poder ir até certo ponto, dependendo das crenças daquele médium que está incorporando. Ai, Camila, mas o médium é inconsciente. Bom, primeiro que hoje em dia é quase impossível você encontrar um médium inconsciente, tá? É muito difícil mesmo. Segundo que quando tinha mais médiums inconscientes, tinha que entender que a vibração da Terra estava em cerca de 175 Hz, 150, 200, tá? E essas entidades, para elas conseguirem se comunicar com pessoas de padrão baixo de consciência, elas precisavam usar linguagens mais baixas para conseguir ressoar e as pessoas entenderem o que elas estavam falando,
certo? Hoje, como o nível da Terra tá em cerca de 200, tá subindo ali a quase 250, não agora no momento por causa do Covid tá uma bosta mesmo, mas tá subindo ali para quase 250 Hz, existem muitas pessoas que estão despertas. E aí o que acontece? Pessoas ressoam com informações que são compatíveis. Então, por exemplo, eu amo os Abraham demais, porque eu consigo ressoar numa frequência de 1000 Hz. Eu sei que eles vão me passar uma informação de 1000 Hz e ressoa com o que eu acredito, tá? Mas uma pessoa, por exemplo, um evangélico, que é bem habituado, não todos evangélicos, tá, gente? Mas aqueles bem assim, que, ai, diabo, isso, aquilo, não vai ressoar com uma mensagem do Abraham, tá? Quando essas entidades vieram para cá, elas vieram para elevar um pouquinho o grau de consciência das pessoas, para que depois, para que continuasse caminhando esse nível de consciência e ele fosse elevando dia após dia, tá? Então, elas vieram mesmo com um pouco mais baixo de frequência para comunicação, primeiro para mostrar que existe vida após a morte, né? Que existem várias coisas, que as pessoas têm que adquirir consciência, certo? Então, elas vieram com esse propósito. Cada pessoa vai ressoar com um nível de informação, tá? Então, tem pessoas que estão no cristianismo, no catolicismo, tem pessoas que estão que são evangélicas, tem pessoas que estão trabalhando em centro de umbanda, do espiritismo, tem pessoas que são universalistas, que não têm religião, né? Porque cada um está no nível de consciência. Existe certo e errado? De forma alguma. Esse aqui, a Terra, é um ambiente feito para diversidades, tá? E cada um quer viver um tipo de história. Tem gente que quer viver história mais limitada, mais sofrida, mas todas as histórias são importantes e é isso que o todo gosta de história, tá? E vocês também gostam, todos nós gostamos. Por que você vai no cinema assistir um filme de terror, por exemplo? Ah, é mal. Não, não é. É uma história, tá? A vida é uma história. Então, cada um tem um nível, um padrão de consciência. Entidades existem sim, tá? O nível de informação que elas vão trazer para você depende das crenças do médium. Quanto menos crença o médium tiver, melhor será a informação que essa entidade vai trazer, ok? Agora, quando a gente fala sobre magia negra, sobre pessoas que morreram, estão presas na terra, enfim, sobre essas coisas, sobre umbral, né, sobre purgatório, aí a gente pega numa ferida, tá? Por quê? Meu Deus, até medo de começar a falar isso. Mas lembrando, tá? Uma frequência alta diz que é uma verdade absoluta, certo? O que acontece? Nós viemos da fonte e voltaremos para a fonte imediatamente ao morrer. Ponto. Não tem essa de espírito que fica preso. Não tem essa de espírito que fica aqui para atormentar a vida dos outros. Prova disso é assim, ó. Quem aqui já fez uma projeção astral? No momento que você faz uma projeção astral, mesmo que você esteja lá cheio de ectoplasma, todo ferrado, você percebe que o teu nível de vibração ele sobe absurdamente, tá? O que significa que a partir do momento que você deixa o corpo físico, você deixa a densidade e você volta pro seu nível de consciência original, que é o nível de consciência da fonte. Enquanto você está aqui na Terra, que você está aqui no físico, tá? Você está participando de uma experiência física onde você se esqueceu quem você é, você se esqueceu de onde você veio, você se esqueceu o que você veio fazer aqui. A partir do momento que você sai disso, você se recorda de tudo, tá? E aí o que acontece? Ah, mas então o que é esse espírito que aparece? Bom, nós temos, cada pensamento que nós temos, ele não se perde, tá? Darwin já falava, na natureza nada se perde, tudo se transforma, ok? Beleza. Todos esses pensamentos, eles ficam por aí, ok? E todo mundo que ressoa numa escala baixa, então, por exemplo, eu tive um pensamento de que eu quero matar alguém, tá? Isso é um pensamento, sei lá, vai, de 150 Hz, vai. Tá? Isso é um pensamento de 150 Hz. A partir do momento que eu estiver em 150 Hz, este pensamento vai voltar para mim, tá? E o pensamento de outras pessoas que estavam em 150 Hz quando tiveram pensamentos vai vir para mim, ok? Tudo que você vê que parece espírito, na verdade são formas e pensamentos moduladas, ok? Então o que acontece? Todos nós somos médiuns e temos capacidade de traduzir vibrações. E nós vamos traduzir vibrações de acordo com as nossas
crenças. Então, por exemplo, se a minha crença é de que espíritos existem, de que fantasmas existem, eu vou traduzir essas formas e pensamentos em forma de pessoas, de espectros, ok? E aí é que entra o problema, porque nós temos diversas religiões que fazem encaminhamentos de espíritos perdidos, né? Mas porque elas acreditam nisso, quando na verdade são apenas formas e pensamentos. Existem pessoas, aí nós vamos falar sobre magia negra, existem pessoas que possuem conhecimento empírico de manipulação desse tipo de energia, tá? Para enviar realmente uma quantidade maior desse tipo de energia para alguém, tá? Onde essas formas e pensamentos, elas são direcionadas para aquela pessoa em específico, que são a galera que faz a magia negra, ok? Tá, mas aí a gente tem um outro porém, tá? Todos nós temos livre arbítrio. Eu tinha um pai de santo que dizia assim, manda uma macumba para Jesus Cristo para ver se pega. Não pega, porque não ressoa, certo? Então, mesmo que alguém venha a te mandar um aglomerado de formas e pensamentos em formato de uma pessoa, de um espírito, tá? Mesmo que essa pessoa faça isso, se o teu nível de frequência for alto, não ressoa. Mas a partir do momento que você der uma brecha emocional para que aquele pensamento entre, ele se instala. E para você sair de lá é muito difícil. Por quê? Por causa da lei da atração. Tá? Então, de qualquer jeito, aquele pensamento que foi mandado, aquele trabalho de magia negra que foi mandado pra você, de qualquer jeito, ele só vai pegar se você ressoar com ele. Então, não tem ninguém que possa fazer mal especificamente pra você estando fora de você. Você tem o livre-arbítrio, tá? E você é a porta aberta que ninguém pode fechar. Acontece que se você acredita que você pode ser manipulada por terceiros através de magia negra, aí isso realmente vai ter uma tendência maior a acontecer. Por quê? Porque você vai estar vibrando na frequência de 100 Hz, que é o medo. Então, se você tem a crença de que isso pode acontecer, isso realmente irá acontecer com você. Entendeu? Porque é assim que funciona. E aí, o que acontece? Essas entidades, né, de centros espíritas e tal, também tem conhecimento de manipulação de energia, tá? Ela basicamente, o que ela faz? Ela limpa essas energias, certo? E te mostra que você tem que mudar o seu pensamento, a sua forma de sentir. E aí, o que acontece? Se você mudar, ok. Se você não mudar, semana que vem você vai lá tomar outro passo, porque você vai estar no mesmo lugar, tá? Porque o que depende muito do que você vai atrair, do que você vai criar na sua vida, é o teu padrão vibracional, certo? Então, essa informação que eu tô passando pra vocês é uma informação livre das crenças, tá? Até porque eu sou umbandista, quer dizer, eu trabalhei 7 anos numa casa de umbanda, tenho os meus guias espirituais, trabalhei tirando muito obsessor de muita gente, tá? E foi um choque anafilático quando eu meditei ao ponto de chegar a essa informação. E aí, por incrível que pareça, eu obtive a mesma informação através do Abraham. Então, casou com o que eu realmente recebi de informação, né? Através da minha meditação. Então, eu constatei que realmente é uma verdade. E depois disso, antes disso, eu tinha muito problema de tirar trabalho de magia negra, né? Porque chegava direto. E depois disso, eu não tive mais, né? Porque a minha crença em relação a esse assunto mudou. Então, eu não tinha mais essa questão de ter que ficar limpando o tempo todo, de ficar recebendo trabalho feito, isso e aquilo, né? E faz total sentido, gente, porque se a gente analisar, a vida que a gente leva aqui, a vida que o pessoal leva na Noruega, né, é a mesma. E o pessoal da Noruega não tem um centro de umbanda para resolver o problema espiritual deles em relação a macumba ou em relação a obsessores. Então, quer dizer, era para eles estarem mortos, né? Mas, na realidade, a Noruega está bem melhor do que o Brasil. Isso porque também devido às crenças que eles possuem lá, tá? Então, um povo, ele sempre vai ser um aglomerado de pessoas com crenças. Se elas forem mais positivas, aquele país ou aquela comunidade tem a tendência de levar uma vida mais tranquila, mais suave, tá? Se elas forem mais limitantes, então a tendência é que leve uma vida mais sofrida, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado, espero que ninguém me xingue aqui, tá?
Se gostou, deixa o like, compartilha com os amigos, deixa um comentário, tá? Um beijo e até a próxima, meus outros eus.